Olá, pessoal do Legal X, aqui com vocês, Marcílio Guedes Drummond. Eu me denomino como Legal Venture Transformer, e aí você já deve pensar o que é isso, o que é Legal Venture Transformer. Foi uma forma de eu criar, de eu mostrar que eu trabalho em todos os aspectos da transformação digital jurídica, inclusive, nesse aspecto, as startups. Então, eu separei para você aqui uma temática sobre por que as startups são o motor dessa transformação digital, e eu acho que você vai gostar bastante. Primeiro ponto que eu acho importante para te dizer é que a transformação digital não é um fenômeno novo. É algo que foi intensificado, foi acelerado, ganhou destaque durante a pandemia, mas é algo que já existe aí há mais ou menos 25 anos, exatamente. Então, nós estamos falando de 25 anos que acontece no nosso mundo. Aí, nesse ponto, eu tenho que falar um pouco sobre Miguel Reale, da teoria tridimensional do direito. Eu gosto sempre de dizer que o direito é fato, valor e norma, justamente porque nós não podemos focar apenas na questão normativa, ou seja, nas normas e na jurisprudência. O que tem de riqueza, de detalhes e de oportunidades mercadológicas no mundo jurídico é justamente os fatos. Então, você vê o que está acontecendo em nossa volta e os valores, as mudanças de valores na nossa sociedade. Então, introduzindo um pouco mais essa temática para você, o que aconteceu foi que, com a democratização da internet, as bases da sociedade começaram a mudar, começaram a se restabelecer. E no direito, que é uma área normalmente muito conservadora, muito tradicional, os profissionais geralmente têm dificuldade de enxergar essas novas mudanças. E elas estão totalmente relacionadas à transformação digital. Então, por exemplo, com a democratização da internet, as informações que eram concentradas, mais difíceis, começaram a ficar descentralizadas. Os mercados que eram mais voltados no local, em bairros, cidades, estados, começaram a virar o Brasil ou o mundo todo. E aí, dentro desse contexto, surgiram lá as .coms ou as .com, que foram aquelas empresas .com, como, por exemplo, Google, Facebook, muito tempo atrás o Orkut, que começou a integrar as pessoas de todo mundo e a fazer com que a informação, a tecnologia, os dados crescessem e unisse todo mundo. Então, dentro desse contexto, como eu mencionei com vocês, mudaram os requisitos de sucesso. E as startups conseguiram pegar muito bem essas mudanças e iniciar novos modelos de negócio. Então, uma definição básica do que é uma startup é uma empresa em estágio inicial que busca resolver grandes problemas ou problemas de muitas pessoas. Então, para isso, usa normalmente tecnologia para fazer o que nós chamamos de escalar. Então, aumentar a base de clientes, aumentar a quantidade de pessoas atingidas, mas não ter que investir proporcionalmente no mesmo tanto. Então, se uma padaria vai fazer 100 pães, se quiser dobrar a quantidade de pães, normalmente tem que dobrar o investimento ou próximo disso. E aí, dentro desse contexto também, lembrando, por que eu estou falando isso para você? Eu estou falando daquele elemento fato, do direito é fato, valor e norma, né? Então, dentro desse elemento também, o que é patrimonialmente relevante foi mudando na sociedade. E você vai entender como isso tudo impacta o direito e o mercado jurídico também. Então, se por um lado, antes, o que era patrimonialmente relevante era a parte tangível, como maquinário, o prédio e também um veículo, por exemplo, hoje não. Hoje são os bens intangíveis, como marca, software, tá? E base de dados. Isso muda, como eu disse, toda a lógica. E aí, falando do elemento cultura, é interessante dizer que até hoje muitos advogados ainda focam, por exemplo, em ter um escritório imponente, um escritório grande, em usar uma roupa cara, uma roupa de marca, bem próximo àqueles requisitos de sucesso do que eu gosto de chamar da era analógica, que é a era antes dessa democratização da internet que eu mencionei para vocês. Tudo bem, Marcelo, mas o que isso tudo tem a ver com as startups, como você bem falou? As startups justamente carregaram e usaram da melhor forma possível essa mudança patrimonial. Então, elas entenderam que tinham que focar em modelos mais ágeis, em modelos mais abrangentes, em resolver o máximo de problemas possíveis, e por isso focaram justamente em marca, como o Uber, que é um grande exemplo de uma ex-startup, em base de dados. Imagina a quantidade de dados de pessoas de todo mundo que o Uber não tem. Se o Uber, por exemplo, suponha, fale o que tem de dados dentro do Uber, ele consegue criar qualquer outra empresa e que já vai nascer pelo menos milionária. Então, é um ativo muito grande que pode ser realocado muito facilmente
mesmo com as normativas de proteção de dados, com a LGPD, com a GDPR, com a proteção de dados da Califórnia, mesmo diante desse cenário, é possível usar esses dados e criar novas empresas. De uma forma antiga, como é que você iria, então, suponhando que tinha um grande prédio, vender esse prédio rapidamente e já investir ou criar uma nova empresa do outro lado do mundo? Era mais difícil. Nas startups, não. As startups facilmente conseguem realocar esses ativos e, com isso, é possível fazer o que nós chamamos de testes, né? Então, é uma cultura totalmente voltada ao teste, ao erro e ao acerto. O que isso tudo tem a ver, mais uma vez, com o mercado jurídico? Vamos voltar um pouquinho, então, lá na transformação digital, para você lembrar que transformação digital tem uma base tripla. Como assim base tripla? Primeiro, pessoas / cultura. Então, com a transformação digital, aquelas habilidades necessárias para o sucesso, elas mudam. Então, entra muito mais fortemente as soft skills, as habilidades comportamentais. Muda também a forma de se fazer qualquer atividade. E aí entra aquelas metodologias ágeis de você entregar mais constantemente, entregar mais rápido. Vem o legal design, que reformula as práticas, reformula o workflow, ou seja, o processo, o passo a passo das atividades. E essa é uma das bases. A segunda base é a base ferramentas / tecnologia. Então, com as novas tecnologias, com as novas ferramentas, conseguimos entregar muito mais resultado com menos tempo e menos custos. E a terceira base da transformação digital é novos modelos de negócio. Isso tudo que eu falei para vocês é justamente a realidade das startups. As startups, elas normalmente são ágeis, elas tentam ser enxutas, ou seja, gastar o menos possível e crescer o máximo, mas se precisar fazer o que nós chamamos de pivotar, que é trocar totalmente o caminho, elas usam muito dessas tecnologias como automação, inteligência artificial, Big Data em geral, que é grande quantidade de dados. E aí uma sacada, qual que é a grande função do Big Data? Gerar um Small Data, ou seja, o grande conjunto de dados que nós temos, ele só é útil se ele for gerar um pequeno conjunto de dados, mas dados mais qualificados de decisão. E ainda, falando um pouco mais dessa questão do dado, até o que o Ricardo Capra, que é um dos maiores cientistas de dados do Brasil, fala, é interessantíssimo. Nós decidimos a nossa vida, decidimos nossas escolhas profissionais com base em apenas 18% dos dados que existem no mundo. Isso significa que é como se eu dirigisse, por exemplo, um carro com 82% de cegueira. Por isso que muita gente consegue acertar e crescer em alguma profissão e muita gente não consegue. E aí, falando mais uma vez em modelo de negócio, novos modelos, gosto de mencionar aqui o modelo freemium, que é do Spotify, por exemplo. Você pode ter uma prestação do serviço, mas se você quiser uma prestação de serviço ainda melhor, você paga para não ter aquelas propagandas, por exemplo. Então, isso que eu estou te mostrando, que é somente um exemplo, que é muito mais amplo, mostra como que os ativos da sociedade vão mudando. O que é o ativo de sociedade? São as habilidades, são suas parcerias, não é só dinheiro. Então, os dados são ativo. Tudo que você faz que pode te beneficiar são os ativos. Um outro exemplo dessa mudança, a partir do paradigma da transformação digital, empresas que normalmente são concorrentes, ao invés de você olhar para ela e falar, não quero ficar próximo porque é um concorrente, elas fazem o quê? Elas se aglutinam. Aglutinam para juntos trocar boas práticas e conquistar mercados maiores que, se tivessem apenas com a visão de combate, digamos assim, para o mercado, elas não conseguiriam. Então, veja que ao longo dessa exposição aqui, eu estou te falando de várias questões que foram mudando da forma como nós temos que pensar e nós temos que encarar. E aí uma questão que eu acho muito interessante é que logo quando veio a pandemia, muitas pessoas pensaram ou falaram, nossa, agora com a pandemia as startups vão acabar, as startups vão parar de crescer. Quem pensa assim não conhece do mercado e acha que startup é como é o mercado das bolhas que estourou nos Estados Unidos. Só que é bem diferente e é justamente isso que eu estou te dizendo. Tem a ver com todas essas bases de transformação digital e de mudanças. Por isso estou aqui eu, um advogado, falando com você com uma roupa, nada de roupa social, com tatuagem e tá tudo bem, tá tudo certo. Isso tem a ver com o elemento cultural, tem a ver com as novas formas de enxergar o mundo. Por quê? Esse é o mundo que eu gosto de dizer que é o mundo VUCA, né? Uma expressão que foi criada pelo exército norte-americano para falar de um mundo que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Isso significa que se algo é certo hoje, amanhã não é mais.
Se hoje um advogado tinha que estar com terno, gravata, falando juridiquês, hoje o advogado pode estar com uma camisa polo, pode estar, não sei, até sem camisa, com tatuagem, com brinco, com cabelo colorido, e o importante é a entrega. E o importante não é mais aqueles requisitos que eu mencionei anteriores. Então, eu sei que para as pessoas do direito que pensam ainda de uma forma um pouco mais tradicional, é complicado essas mudanças, como questões simples, como, por exemplo, chamar de doutor. Por que tem que me chamar de doutor? Eu não gosto que me chamem de doutor, mas eu conheço diversos colegas que realmente se sentem ofendidos quando você questiona por que o advogado é chamado de doutor. E isso é um requisito dessa época analógica, de uma época na qual o conhecimento jurídico, ele é importante e sempre foi importante, mas ele era muito escasso. Então, havia uma hierarquia entre o profissional do direito e o consumidor, entre o consumidor não, né? Entre o cliente. Então, essa hierarquia fazia com que tivesse um certo respeito do tipo, meu amo, então chamava de doutor. O que acontece hoje, e esse evento é muito bom para a gente frisar isso, é que o cliente está no mesmo nível do profissional, se não acima. Então, o cliente tem que ser o foco total de qualquer atividade. Por isso que a questão da experiência do cliente, user experience, é uma questão fundamental. Questão, inclusive, que eu coloquei no livro Advocacia 5.0, que eu sou um dos coordenadores e também escrevi um artigo explicando justamente que a grande mudança de uma advocacia 5.0 para uma advocacia 4.0 é que continua usando aquelas tecnologias da indústria 4.0, porém, o foco é totalmente centrado no ser humano, na experiência do ser humano, e não só o cliente. Eu falo, eu também como operador do direito, juiz como operador do direito, promotor como operador do direito. Porque se tem uma coisa que as startups trouxeram para o nosso mundo, é você entregar mais e parecer menos. Pensa uma coisa, pensando em experiência do cliente. Por que a justiça não poderia ser tão mais gostosa, eu gosto de usar essa expressão, direito gostoso, como é o Netflix? Olha, quando a gente vai numa audiência, o cliente, que é a única pessoa que de fato importa, é a única pessoa cujo direito está sendo debatido, é justamente a única pessoa que não entende nada que está acontecendo. Não entende o linguajar, não entende os ritos, não entende por que tem toda essa formalidade. E nós, profissionais do direito, simplesmente fomos criados a achar isso normal, a não questionar essa questão. Só que não. O que as startups trouxeram, o que a transformação digital trouxe para o mundo do direito e cada vez mais está se intensificando, é você focar na experiência do cliente, na entrega, muito mais do que no status, muito mais do que parecer ser bom. Você de fato tem que ser bom. E dentro desse contexto que eu te falei que o direito é fato, valor e norma, um valor importante que mudou, eu trabalhei isso mais no livro Direito, não, Processo e Inteligência Artificial. Inteligência Artificial e Processo, até esqueci o nome. Trabalhei muito mais nesse livro, que eu criei o artigo Direito Dataísta. Então eu explico que hoje, nosso valor na sociedade, ele está diretamente relacionado com o que eu entrego de fluxo de informação. Então, cada vez menos, o importante é eu ter um cargo na OAB, cada vez menos o importante é eu ter um título acadêmico, o mais importante é eu entregar informação, conteúdo de qualidade e fazer esse conteúdo chegar nas pessoas. Seja por um embalde marketing, que é o marketing de atração, seja por uma série de outras estratégias. Mais uma vez, estratégias essas que são as startups que usaram, implementaram e desenvolveram. Então, quando nós falamos de ser um advogado de startups, é muito mais do que simplesmente fazer uma assessoria jurídica para uma startup. E até dou uma dica para vocês, eu não gosto nem de usar essa expressão, legalize a sua startup, porque ela tem muito algo forte do tipo, se você não tiver um CNPJ, você está errado, se você não tiver isso e aquilo, você está errado. Só que startup não é assim, startup é teste, startup é tentativa e erro, e às vezes o seu cliente não deveria fazer um CNPJ de fato, ele deveria testar tudo isso antes. Né? Então, é importante a gente pensar que tem que ter uma nova visão, tem que ter uma nova forma de encarar esses requisitos, esses padrões, essa cultura, para a gente, de fato, fazer um direito melhor. E aí, eu sempre digo, você tem duas opções. Ou você vai ser um protagonista dessa transformação digital, desse mundo das startups, dessa nova economia, ou você vai correr atrás daquelas pessoas que são protagonistas. Porque a internet, ela não tem como a gente parar a internet.
Inclusive, tem uma lei da tecnologia que diz que a internet, a capacidade da tecnologia, ela dobra a cada 2 anos. Então, a tendência é que a tecnologia fique cada vez maior, cada vez mais intensa. As startups vão intensificar cada vez mais isso, com diversos papéis de inovação, por exemplo, não só com aquela famosa inovação disruptiva, né, que muda totalmente o mercado, mas tem uma inovação que é tão poderosa quanto a disruptiva, que é a inovação frugal. O que é isso? É aquela inovação que democratiza tecnologia. Então, se, por exemplo, inteligência artificial é algo que pode parecer caro nesse momento, daqui a um tempo, inteligência artificial vai ser barata. Para você entender o que é inovação frugal, pense na China. O que a China faz com tecnologia como da Apple, da Samsung? Pega aquilo e traz mesmo nível de tecnologia, só que da metade do preço ou um terço do preço, como, por exemplo, com a Xiaomi ou com outros tipos de tecnologia. Então, isso é inovação frugal. Isso é democratização da tecnologia. E isso muda totalmente a lógica do contexto em si de fazer negócios, de criar startups, de advogar para startups também. Falando em advogar para startups, eu até te convido a seguir nas redes sociais, que no Instagram é Advogado de Startups, no LinkedIn é Marcílio Guedes Drummond, falando também desse contexto de startups, mas já te aviso que não tem muito um conteúdo tradicional. Então, algumas vezes eu coloco também em prática conhecimentos de teatro, que eu já fiz, né? Então, você vai ver talvez eu com peruca, você vai ver eu fazendo algumas brincadeiras, mas isso o que isso tem a ver com o tema? Isso é, de fato, a mudança do direito. O direito ele precisa ser menos enquadrado em certos paradigmas e mais livre, né, em geral. Porque a forma como você tem, e isso também as startups fizeram no nosso mercado, de se destacar, se antigamente era você seguir um padrão, era você não diferenciar de ninguém, hoje, quanto mais autêntico você é capaz de ser, mais você cria seu próprio nicho, ou mais do que isso, o seu subnicho. Tá? Porque o que mudou? Antigamente, como os negócios nossos eram mais limitados territorialmente, então nós fazíamos negócios mais próximos da gente. Hoje, como eu posso ter uma abrangência nacional ou internacional, um pequeno nicho que pode parecer algo insignificante, talvez seria significante em somente um estado, em somente um município. Mas quando você olha um nível maior, é muito mais significante, é muito mais estratégico você ser muito bom e ser referência de um nicho pequeno do que você ser mais um em um nicho que já está lotado de pessoas, em um nicho que você entra, nós chamamos, ou entra não consegue alcançar o que nós chamamos de curva de valor. E aí, quando você não alcança essa curva de valor, o que acontece? Você vira mais um e aí a disputa é totalmente por preço. Então, no cenário que nós temos 1.300.000 advogados, com a perspectiva de ter 2 milhões em 2030, se você for apenas mais um, o seu cliente não vai enxergar um valor diferente em você. E o que é valor? Valor é significado. Então, se você não tiver algo que caracterize você, o seu cliente vai olhar para você, vai olhar para o seu concorrente. E o preço do seu concorrente é mais barato, ele sempre vai escolher o seu concorrente. Então, isso é algo que precisa ser pensado. E tudo que eu estou te falando aqui, de uma forma avança, volta, vai para um lado, vai para o outro, é justamente sobre a cultura do mundo das startups. Tá? Uma cultura mais fluida, mais rápida, de menos formalismo, de menos travamento. Como assim menos travamento? Por que o advogado tradicional tem dificuldade nas startups? Porque quando chega um advogado, que normalmente tem aquela pose toda pomposa, e que aí ele começa a falar juridiquês, ele começa a pensar daquela forma, não, porque eu tenho que ajustar isso, porque eu tenho que ajustar aquilo. O empreendedor de startup já perdeu interesse, já perdeu totalmente o interesse. Eu costumo dizer, inclusive, que e é uma tática que eu uso, tá? Que eu falo, inclusive eu sou advogado. Como assim? Eu tenho e eu tento buscar, né, com estudos, com trabalho, etc., uma gama muito maior de conhecimento do que somente conhecimento jurídico. O conhecimento jurídico é como se ele viesse, ou como se ele fosse como um plus para o meu cliente. Pensa você no lugar de um empreendedor. Você tem um advogado que só sabe direito, que é quadradão, e você tem um cara que sabe fazer, por exemplo, estruturação comercial, que sabe fazer mudança de RH, que sabe treinar a equipe de tudo quanto é tipo, e, inclusive fazer toda a parte jurídica. Quem que essa pessoa vai escolher? É alguém que tem um conhecimento muito mais amplo de todo o negócio. Então, uma dica que eu dou para você, que tem a ver com a startup, que é o motor da nova economia,
É uma frase que eu tentei reduzir tudo isso, uma frase que eu criei para reduzir tudo isso, que é: o sucesso no direito está fora do direito. Ou seja, foque em ter um diferencial, porque o conhecimento jurídico virou commodity. O que quer dizer conhecimento jurídico virou commodity? É facilmente encontrado, temos por toda parte, e se é facilmente encontrado, não é diferencial. Se não é diferencial, então você tem que buscar algo a mais para se diferenciar, como mencionei, para ganhar mais diante disso. Então, pode ser criando uma startup jurídica que preste consultoria também, pode ser tendo parcerias estratégicas com outras startups, parcerias estratégicas com outros advogados, até mesmo advogados que você acha que são concorrentes ou que eram concorrentes. Ou seja, se for para poder te dar apenas um resumo disso tudo, lembre-se que estamos numa reconfiguração do mercado e de toda a sociedade. Então, se você acha que aqueles paradigmas que você foi ensinado na faculdade, você vai ter sucesso, eu ouso te dizer que não vai ter, porque o mundo é diferente. Como que no mundo de Siri, de Alexa, de Cortana, que são inteligências artificiais que usam processamento de linguagem natural, você vai continuar seguindo com uma postura de Rui Barbosa? Até falo mais, uma provocação. Como que no mundo dos emojis você vai ficar falando latim? Então, esse tipo de questão tem tudo a ver com as mudanças profundas na sociedade e as necessidades de mudança da sua forma realmente de agir e de atuar. Então, dando agora as saudações finais, já encaminhando para o fim, eu quero te indicar, se você tiver interesse, alguns livros que eu tenho. Tá? Então, tenho aí a Advocacia 5.0, que fala toda essa nova realidade do direito. Eu fiz um livro também, somente na versão digital, que é o Guia Completo do Direito Guiado por Dados, da transformação digital à inteligência artificial. Tem aí o processo e o direito, né? Processo judicial e o direito, outro livro. Vai sair mais alguns outros livros. Então, eu te convido para seguir realmente o meu canal do Telegram também, que é Advogado de Startups Academy. Seguir o meu Instagram e lá você vai ter muito mais conteúdo, lá a gente pode conversar muito mais e construir um novo direito juntos, tá? Um novo direito, ele é colaborativo, ele não é eu melhor do que você, ele é sobre nós, não é sobre uma pessoa, não é sobre o ego de ninguém, é sobre agilidade, colaboração, velocidade, que é o mundo que as startups trouxe para nós. Tá? E a partir desse mundo é que nós vamos usar os elementos, os instrumentos jurídicos para ajudar a startup e para mudar a nossa própria forma de fazer o direito. Então, para usar um contrato diverso, memorando de entendimentos, fazer estruturação societária, a parte de compliance de dados, compliance trabalhista, tudo isso é muito relevante, claro. Mas se você não souber a dinâmica do mercado, não tiver novas habilidades humanas, você, infelizmente, não vai ter êxito. Foi um prazer gigantesco estar com você aqui. Realmente fico muito feliz de compartilhar esse conhecimento. E termino a frase com #Vamos Juntos. Até mais!